Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? O meu nome é Carlos e estou estudando português brasileiro aqui no Departamento de Português da RUPS. Bom, hoje vou falar um pouco sobre os coreanos. Não apenas dos coreanos, mas dos coreanos que têm vivido no país que fica no lado oposto do nosso, o Brasil. Então, gente, vocês sabiam que este ano marca o 60º aniversário da imigração coreana para o Brasil? E vocês conhecem Bom Retiro, o bairro de São Paulo que vivem muitos coreanos? Já se passaram 60 anos desde que os coreanos imigraram oficialmente para o Brasil em 1963. Então, vamos dar uma olhada no processo não tão tranquilo comigo. Vamos lá! A 24 horas de avião, um país do lado oposto da Coreia, um país criado por imigrantes de vários países, o Brasil. Entre eles, São Paulo, uma grande cidade com uma população de 11 milhões de habitantes, é a maior cidade de lá e o centro econômico do sul do país. O Natal chegou durante a estação chuvosa, no meio do verão. Disse que é um lugar em que as mulheres brasileiras visitam, especialmente quando o Natal se aproxima. Bom Retiro, o bairro da moda número 1, chamado de Disneyland das mulheres brasileiras, tem tudo o que as mulheres desejam. Há muitas placas familiares em estilo coreano nesta rua desconhecida. É por causa do povo coreano que lidera a moda brasileira. Em dezembro de 1962, por volta de 103 coreanos de 17 famílias que receberam residência permanente, de acordo com a política de incentivo à imigração ao Brasil, embarcaram no navio chamado 시차랑카 sob o nome de Unidade de Preparação de Terreno Agrícola. O navio de imigração iniciou uma longa viagem ao redor do mundo, passando por 11 portos de escala em 8 países, incluindo Japão, Hong Kong, Singapura e África do Sul. Em 12 de fevereiro de 1963, os imigrantes coreanos que chegaram no Porto de Santo pisaram pela primeira vez em solo brasileiro. Naquela época, os jornais brasileiros também iniciaram oficialmente a imigração de coreanos. No entanto, as políticas do Brasil para os imigrantes de primeira geração familiar não foram suaves. Embora eles tenham vindo como imigrantes agrícolas, não conseguiram obter residência permanente no Brasil. Isso porque o governo coreano, que naquela época passava por um período de convulsão política, mandou os imigrantes embora sem concluir as negociações com o governo brasileiro sobre as condições de imigração. Por isso, quando eles chegaram no Brasil, eles tiveram que preparar a documentação de terras, a comprar fazendas, ou precisavam ir a qualquer proprietário de fazenda e assinar um contrato de trabalho. Assim, podiam obter a residência permanente legalmente. Mas não havia nada fácil para eles no Brasil, uma terra estrangeira onde nunca haviam cultivado e não falavam a língua também. Depois da primeira imigração, cerca de 1.300 imigrantes agrícolas também vieram para o Brasil em 5 ondas, de 1963 e 1966. No início, os coreanos construíram e administraram uma grande fazenda chamada Fazenda Arirang, em áreas rurais de todo o Brasil, que se diz 아리랑 농장 em coreano, mas falharam. Como a maioria eram oficiais reformados na Coreia, não conseguiram se adaptar às condições rurais e pobres e às dificuldades que os rodeavam, apesar dos incentivos do governo coreano. Assim, 90% deles mudaram para São Paulo em 1966, quando a industrialização e a urbanização estavam em pleno movimento. Originalmente, a indústria do vestuário feminino do Brasil
era considerada domínio de judeus e árabes. Mas, na década de 1970, a comunidade coreana já tinha entrado aos poucos neste campo e dominado os setores de produção e distribuição do vestuário. A primeira coisa que a maioria dos coreanos fez quando chegou em São Paulo foi agir como um corretor, chamado vende. Vende é uma abreviatura da palavra vendedor, que significa uma pessoa que vende, e foi uma ocupação que os coreanos exerceram principalmente nos primeiros dias da imigração. Depois, aos poucos, foram ganhando o conhecimento dos judeus que confeccionavam roupas e passaram a comercializar diretamente, sem passar pelos japoneses. O passo seguinte foi comprar máquinas de botão e de costura e abrir uma fábrica de costura para fazer suas próprias roupas. Depois disso, eles começaram a fabricar roupas melhores e mais rápido do que os judeus. Na forma de uma indústria doméstica de pequena escala, mais capital poderia ser acumulado contratando de 3 a 4 brasileiros para trabalhar por 1 ano a 2 anos. Com esse capital, ele possuía sua própria loja na rua. No início da década de 1970, os técnicos que trabalhavam no mercado chamado Dongdaemun Pyeonghwa imigraram novamente, e 80% dos coreanos estão envolvidos na indústria agora. Assim, em 10 de fevereiro de 2010, o Bom Retiro foi designado oficialmente como a Koreatown, por meio de uma portaria municipal de São Paulo. Então, podemos dizer que a primeira geração construiu uma base na indústria do vestuário, enquanto a segunda geração está escrevendo uma nova história de imigração, né? Bom Retiro foi um beco na moda dominado por judeus até a década de 1900. E agora, outro Bom Retiro está sendo preparado para um futuro ambicioso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês lá no próximo. Tchau, tchau!